Olá, bom dia, graça e paz. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Espero que esteja tudo bem com você, com sua família. Louvo a Deus pela tua vida. Espero que você esteja sendo ricamente abençoado com esses comentários bíblicos. Amém? É muito importante que você possa estar se inscrevendo no canal, você possa estar compartilhando com o maior número de pessoas possível, compartilhando também esse link do Telegram, amém? Para que a gente possa estar tocando ainda mais pessoas com esses comentários bíblicos, esses vídeos especiais que Deus colocou o desejo no meu coração de fazer para abençoar a tua vida, amém? Chegamos a Gênesis 41, os sonhos, né? Então agora quem vai ter um sonho é Faraó. Você está lembrado? O vídeo de ontem é ontem, José interpreta os sonhos tanto do padeiro-chefe como do copeiro-chefe, e assim como ele interpreta, acontece. E ele pede ao copeiro-chefe para que quando o sonho dele aconteça, ele se lembre, né, de José, porque José estava na prisão injustamente. E o versículo 23 de Gênesis 40 diz: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Veja só. Então, no capítulo 41, no versículo 1, diz: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. É interessante essa questão dos sonhos, né? Assumia-se que sonhos eram mensagens de Deus. Os antigos egípcios deixaram muitos textos e hieróglifos com instruções detalhadas a respeito da interpretação de sonhos. Assim sendo, esperava-se que os magos e sábios soubessem o que Deus estava falando ao faraó. Esperava-se que os adivinhadores fossem especialistas na aplicação dos livros rituais de magia. Então tinha muito mistério nessa questão dos sonhos. Só para você ter ideia, Jó, quando ele está contendendo com Deus, lá em Jó, capítulo 7, no versículo 13, diz assim: dizendo eu, consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa, falando da noite, né, de dormir. O versículo 14 ele diz: então me espantas com sonhos e com visões minhas sombras, pela que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte, do que essas torturas. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Olha como é que Jó, na sua contenda com Deus, ele aqui começa a falar a respeito dos sonhos. E muitas pessoas, elas têm assim, vamos dizer assim, grande dificuldade, né, com relação aos sonhos. Por quê? Porque às vezes uma consciência pesada vai trazer pesadelos. Às vezes comer demais antes de dormir vai trazer pesadelos. Às vezes uma pessoa rancorosa, sem mágoa, com mágoa, com falta de perdão, vai também trazer pesadelos, né? Existem os dardos inflamados do maligno, mas existem também os sonhos que são de Deus, amém? Deus querendo anteceder e avisar algo que pode acontecer no futuro. Como vocês sabem, José desenvolveu aqui sua habilidade, sendo um profeta de Deus, através do sonho ele conseguia interpretar as coisas do futuro, né? Então aqui, Faraó, ele vai ter um sonho aqui, amém? Então ele vai chamar, né? Quando de manhã ele acorda, versículo 8 diz: de manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhe contou os sonhos, mas ninguém havia que lhe interpretasse. Olha, mesmo tendo aquela ciência, mesmo tendo aquele conhecimento, os magos e sábios não tinham condição de interpretar esse sonho que Faraó teve. E isso despertou no copeiro algo que ele havia esquecido, sendo agora usado por Deus para ser essa ponte de ligação entre Faraó e José. Amém? Então é interessante, no versículo 9 diz aqui: então disse disse a Faraó o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada um
sonho com sua própria significação. Então, veja bem, aqui no entendimento do copeiro, ele sonhou há 2 anos atrás, ou seja, esses sonhos não aconteciam assim regularmente, eram específicos, eram em momentos específicos. Cuidado com sonhos regulares, amém? Deus não guia mais hoje por sonhos, Deus guia hoje pela sua palavra e pelo seu espírito. Pode usar sonhos? Pode, mas de formas assim extraordinárias, não no cotidiano, amém? E ele diz assim, e cada sonho tinha a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Olha só como Deus opera. Deus usa pessoas para que outras pessoas possam nos favorecer. Aprenda isso. Deus usa pessoas para que outras pessoas possam nos favorecer. Então, preste atenção. Nunca se isole. Provérbios diz que aquele que se isola, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Sempre esteja habitando com pessoas. Sempre esteja se relacionando com pessoas. Eu sei que hoje é muito complicado, né? Ontem à noite eu estava ministrando para os jovens e eu estava falando sobre a importância, né, das companhias, das amizades, principalmente as amizades íntimas. Falando de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que afirma lá, Paulo diz, não vos enganeis, meus amados irmãos, as más companhias corrompem os bons costumes, amém? E nós como igreja, eu e você como igreja, nós temos que ser influência de Deus aqui na terra. Nós não devemos deixar o povo da terra ou o mundo secular nos influenciar a ponto de que nós venhamos nos esquecer de Deus, amém? Nós devemos ser uma influência. E é interessante, né? Deus vai usar aqui, né, o copeiro que havia esquecido de José, agora para que através do sonho de Faraó, ele se lembre, né? E ele diz aqui algo muito interessante, né? Então disse a Faraó, o copeiro-chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas. Que ofensa era essa? Ter esquecido de ajudar alguém que ajudou ele um dia. Amém? Alguém que pediu para ele interceder. Sabia que o profeta ele é um intercessor? Aleluia! O profeta é um intercessor. Essa é a maior característica do ministério profético. Uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de entrega. Cuidado com esses profetas que não têm comunhão. Cuidado com esses intercessores que não têm comunhão com Deus, que não têm vida prática de oração. Cuidado com os ministros que não têm vida prática de oração, que não têm tempo a sós com Deus. Cuidado com pastores, com líderes que não têm vida prática de oração, que não têm sabedoria fluindo dos seus lábios. Ministros ressentidos, ministros cheios de pensamentos mundanos, ministros cheios de interpretações e maquinações somente na mente, não são dependentes de Deus, não consideram a palavra de Deus. Cuidado que está cheio desses ministros aí pelo mundo, viu? E nós temos que aprender a receber a influência certa. Amém? Nós precisamos aprender. E nós, como ministros de Deus, nós precisamos, em nome de Jesus, colocar a nossa carne no seu lugar. Não é a carne que manda em nós. Quem manda em nós, quem deve ter a primazia na nossa vida, é o Espírito. E o Espírito ele sempre vai nos levar a sermos instruídos pela palavra de Deus. Amém? Então aqui o copeiro vai se lembrar de José, vai falar ao faraó, vai dizer que assim como José interpretou o sonho dele e o do padeiro, assim aconteceu. O copeiro foi restituído ao seu cargo, como José tinha interpretado, e o padeiro foi enforcado, como José havia interpretado. Então, agora nós vamos ver uma guinada na vida de José. Mas para isso ele teve que se preparar ao longo de todo o tempo, aprendendo a desenvolver os seus dons e também a desenvolver fidelidade a Deus.
Você tem buscado a sua vocação? Você tem buscado conhecer a respeito do seu chamado? Você tem percebido os dons e as habilidades que Deus tem te dado de forma sobrenatural? Existem ferramentas espirituais que Deus coloca na nossa vida para nós desenvolvermos o nosso ministério. Amém? Você está pronto para o próximo nível, sendo fiel a Deus no pouco? Porque só assim, no muito, nós seremos colocados. Amém? Então, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ah, você quer saber a respeito do que vai acontecer? Preste atenção. Amanhã eu te conto. Hoje à noite eu quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro, no nosso culto de celebração. Será uma grande bênção. Mande seu nome, porque nós temos uma lista de presença. Amém? E assim que completar, nós encerramos a lista e aqueles que não puderem estar conosco podem nos acompanhar pelas redes sociais. Que Deus te abençoe e até amanhã.